Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Aqui quem fala é o pastor Rodolfo, da Igreja Batista Éden de Rondonópolis, Mato Grosso. Nós estamos aqui para liberar uma palavra da parte de Deus no seu coração. Eu quero desafiar você. Você que nunca viu um milagre de Jesus, hoje você verá um milagre de Jesus. Então fique até o final dessa live, fique até o final desse culto, fique até o final dessa palavra. Deixa Deus falar ao seu coração em nome de Jesus. Eu gosto de nos apresentar e falar daquilo que o Senhor, pela sua graça e pela sua misericórdia, nos deu a oportunidade de fazer sobre a terra. Como eu costumo dizer, a obra de Deus em nós, não a nossa obra em Deus. E sobre essa obra de Deus, que eu quero dizer um pouquinho antes dessa palavra para você, daquilo que Deus nos permite fazer neste lugar. Hoje nós temos um restaurante comunitário que se chama 5 Pães e 2 Peixinhos. Um restaurante que funciona de segunda a sábado, temos um culto 11h30 da manhã e logo após esse culto servimos uma refeição para as pessoas que não têm condição, pessoas que estão em situação de rua, pessoas que muitas vezes fazem uma refeição ao dia. Nós temos aqui também um projeto chamado Triagem. Pastor, o que é a triagem? A triagem é algo maravilhoso, porque nós também temos casa de recuperação, mas a triagem funciona assim. Aquele que nos pede ajuda, de qualquer parte do Brasil, aquele que nos pede ajuda aqui em Rondonópolis, nós aceitamos ele do jeito que ele é, e ele se interna na triagem. Não precisa ligar para o pastor, para o coordenador, para o obreiro. O que ele precisa fazer, pastor, para se internar na triagem, para ser encaminhado para a casa de recuperação? Ele precisa pedir ajuda, porque nós, como Deus, não invadimos ninguém e não obrigamos ninguém a fazer nada. Respeitamos o livre-arbítrio das pessoas. Quem pode dizer glória a Deus? Temos aqui também uma casa de apoio que chama Casa de Apoio Éden. Pastor, o que é a casa de apoio? Depois de um período na casa de recuperação, na casa de recuperação que nós temos, resgate de vidas, depois de 9 meses, nós damos a oportunidade para essa pessoa, para esse filho ministerial que nós temos, regressar ao mercado de trabalho. Ele vem morar na casa de apoio, ele não paga luz, não paga água, não paga alimentação, ele trabalha aqui como um filho dentro da casa do pai, para juntando recursos, guardando recursos, para sair e recomeçar a sua vida. É um projeto muito lindo também. Temos aqui na igreja também uma escola que chama Escola O Chamado. Quem pode dizer glória a Deus? Esse é um dos projetos que eu sou mais apaixonado nessa igreja, onde também, depois de um tratamento, depois de 9 meses na casa de recuperação, os meninos que têm, os homens, né, que têm um chamado específico para ser um pregador, para ser um ministro do evangelho, porque lá na casa de recuperação se define muito claramente. Nós temos aqui na escola o Pedro Bíblia. O nome dele é Pedro Bíblia porque ele leu a Bíblia mais de 35 vezes. É claro o chamado de Deus na vida dele. Ele vem para a escola. Nós temos uma rotina aqui na escola, uma rotina de oração, uma rotina de jejum, uma rotina de meditação na palavra. Eles têm que prestar conta todos os dias da leitura da palavra. Eles têm um período de oração, vários períodos de oração. Temos aula uma vez por dia durante a semana. É algo maravilhoso. Quem pode dizer glória a Deus? E hoje, a pessoa que vai trazer a palavra de Deus para o seu coração, ele é um homem muito abençoado neste lugar. Ele chegou aqui pela porta da casa de recuperação há 3 anos e meio. Ele era uma pessoa que estava em condição de rua naquele momento da vida dele, devido ao seu processo com as drogas. E ele chegou há 3 anos e meio e Deus restaurou ele. Ele passou pela escola, ele só não passou pelo restaurante, porque o restaurante ainda não existia. E logo depois que ele chegou, o restaurante se iniciou para a honra e glória de Jesus. Deus restaurou ele aqui. Eu me lembro a primeira vez que eu vi ele. E eu me lembro do dia que eu passei de carro e gritei, ô homem de Deus. E hoje ele se internou, foi restaurado, casou, passou pela escola, o chamado. E hoje ele é o coordenador de todos esses projetos. Ele está à frente de todos esses projetos. E ele é uma bênção nas nossas vidas neste lugar. E essa bênção nas nossas vidas, Deus nos deu uma direção hoje, para que ele trouxesse uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Quem pode aplaudir nosso irmão Márcio André Nascimento? Quem pode aplaudir em nome de Jesus? Aleluias! Eu quero falar mais um pouquinho deste homem de Deus. Crie uma expectativa no seu coração.
Deus tem feito coisas maravilhosas. Você que nunca viu um milagre, o Márcio é um milagre de Jesus. Nós aqui, a maioria somos um milagre de Jesus. Eu também sou. Mas eu me emociono muito hoje porque aqui está um amigo, um irmão, um cara muito especial para mim. Um homem de Deus, um homem que tem um coração comigo e tem um coração com Jesus. Então cria uma expectativa. Deus vai falar com você, Deus vai tocar no seu coração. E como eu tenho dito muito nesses dias, seja um evangelista nesses dias. Compartilhe essa live, que ela alcance o maior número de pessoas com a sua ajuda aí. É só você compartilhar em nome de Jesus. O Márcio, para você ver o tanto que esse homem é impressionante. Ele foi restaurado aqui, passou pela escola, casou com uma filha nossa, que foi um golpe que ele me deu, mas outro dia eu falo sobre isso, que dói até hoje, mas glória a Deus, aleluia. E hoje o Márcio, além de ser coordenador de tudo isso, o Márcio tem começado uma empresa, ele é um empresário já muito bem sucedido e vai ser muito mais ainda, porque Deus, eu tenho falado isso para ele e vou falar aqui diante do Brasil, seja tudo aquilo que Deus te chamou para ser, em nome de Jesus. Vamos orar pelo Márcio, igreja? Fique na posição de receber. Amigo Jesus, nós damos graças, glórias e louvores a Ti pela vida do Márcio André. Nós agradecemos, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos deu de ser participante em tudo aquilo que o Senhor tem na vida dele. Como nós somos gratos, Pai. Como nós somos gratos, Pai, pela vida deste homem. Pai, que o Teu Espírito o conduza nesse momento, Pai. Que ele possa impactar a geração dele, Pai, com a mensagem que o Senhor gerou dentro dele. Não uma mensagem de palavras persuasivas, não, Pai, mas uma palavra de poder, porque ele é a própria mensagem de um Cristo ressurreto. Ele é a própria manifestação do seu poder e da sua glória. Que o Senhor venha usá-lo poderosamente nas nossas vidas hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite a todos. Que a paz possa ser estabelecida sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família nesta noite. Como o pastor Rodolfo mencionou, eu me chamo Márcio André e hoje eu tenho o prazer de ser o coordenador desses projetos que o pastor aqui citou. Para mim é uma honra muito grande, porque, como ele disse, eu sou um milagre. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei tudo que Ele tem feito na minha vida. E eu sei também para onde esse Deus vai me levar, se assim eu fizer a vontade dEle aqui na terra. Eu tenho 31 anos. Hoje sou casado pela misericórdia do Senhor. Mas há 3 anos e meio a minha história não era essa. Há 3 anos e meio eu nem me imaginava estar num lugar como esse. Há 3 anos e meio eu me encontrava nesse horário, eu me encontrava debaixo de uma ponte. Eu tinha problema com o crack, né? Durante uns 14, 15 anos da minha vida, eu fui dependente, eu fui escravo dessa substância. E o crack, ele roubou tudo que eu tinha, ele roubou meus sonhos, roubou meus projetos, roubou a minha família. E é justamente isso, a palavra que o Senhor ministrou. Vai falar um pouco disso, sobre escolhas, sobre as escolhas e as consequências das escolhas. Se nós escolhermos coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Mas se nós fizermos as escolhas erradas, nós vamos colher coisas erradas, coisas ruins na nossa vida. É como Jesus fala em sua palavra, não tem como uma árvore boa dar maus frutos e nem como uma árvore má dar bons frutos. Você que está com a sua palavra, eu gostaria que você abrisse ela no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. A minha tradução ela é um pouco diferente, mas você vai conseguir entender, é uma palavra muito conhecida. O subtítulo é A Parábola do Filho Perdido. Versículo 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai,
quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. E ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, vou para o meu pai e vou lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo e deem sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Para mim, essa palavra ela é uma palavra muito poderosa, porque ela fala sobre pai, ela fala sobre afeto de pai e filho. E isso é muito marcante na minha vida, porque assim como a história do filho pródigo, assim como você, como todos que estão aqui, você que está assistindo na sua casa, tem um pai. Às vezes não um pai de sangue, mas um pai de coração. Mas você tem um pai. E isso para mim é um peso muito grande, porque eu falar do meu pai, para mim é algo profundo. Porque meu pai, ele foi o melhor amigo que eu tive, né? Em todos os caminhos errados que eu andei, meu pai nunca me abandonou. Todas as vezes que eu roubava as coisas de dentro de casa para usar droga, ele nunca negou que eu pudesse entrar dentro da sua casa novamente. Ele sempre me acolheu. Ele sempre disse sim para mim, para todas as minhas vontades. E a história desse filho pródigo não é diferente da minha. Às vezes não é diferente da sua. Não é diferente de quem está aqui. A palavra filho pródigo quer dizer o filho que esbanja, o filho que é gastador, o filho que gasta sem ter necessidade. Ele compra, ele é compulsivo em gastar, em dar, ele é mão aberta. A palavra filho pródigo. E aqui a Bíblia nos relata essa parábola como algo marcante nas nossas vidas, que conta a história de um pai que tinha 2 filhos. E o mais moço dele chegou até o pai e falou: pai, me dá a parte dos bens que me cabe, que me pertence. Meu querido, se tem uma coisa que o judeu prioriza, é a sua herança, são os seus bens. Isso é uma prioridade para as tradições judaicas, as tradições deles, naquilo que eles acreditam. Mas se nós olharmos para a parábola que Jesus estava contando, em nenhum momento o pai, ele hesita em repartir com o filho que estava pedindo a sua herança. Pelo contrário, ele vai lá, vende a parte que era do filho e entrega o dinheiro para ele. E a Bíblia também fala aqui que passado não muitos dias, o filho pega tudo que era dele e vai para uma terra distante. E ali ele começa a gastar os seus bens dissolutamente. A palavra dissoluta quer dizer esbanjando, ostentando, gastando da maneira que ele achava que era certo. Muitas das vezes ele estava gastando nas bebedeiras, nas farras, na prostituição.
E a Bíblia vai nos relatando que logo em seguida veio uma grande fome naquele país. E ele começou a padecer, ele começou a ter necessidade, porque ele já não tinha mais dinheiro, ele já não tinha mais amigo. Meu querido, eu não sei se você passou por isso, mas a minha história é essa. Eu me vejo na parábola do filho pródigo, porque eu tinha uma casa, eu tinha um pai, eu tinha uma mãe, eu tinha um afeto familiar. Quem nunca passou por isso? Como filho pródigo, fazer a escolha de sair da casa do pai dele. Muitas das vezes nós estamos na casa do nosso pai e não estamos contentes com a regra que temos que seguir dentro da casa. Muitas das vezes nós não estamos contentes porque nós temos horário para voltar para dentro de casa. Muitas das vezes nós não estamos contentes porque existe disciplina dentro da casa do nosso pai. E esse filho não foi diferente. Ele queria viver a vida da maneira que ele achava que era correta. Ele queria viver a vida da maneira que ele achava que era certa, porque ele já tinha as verdades dele estabelecidas dentro dele, assim como eu. E ele fez uma escolha. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz que há caminhos que para o homem parece bom, mas o seu fim são caminhos de morte. Esse filho, ele não imaginava que o fim dele seria passar necessidade. Tendo um pai, tendo uma casa, tendo uma família. Eu também não achava que o meu fim seria debaixo de uma ponte. Tendo família, tendo casa e tendo pai. Mas as minhas escolhas, as escolhas erradas que eu fiz no passado, me levaram a colher esses frutos. A escolha do filho pródigo não foi diferente. Levou ele a colher os frutos que ele plantou. Provérbios 19 diz que o homem de grande ira, ele tem que sofrer o dano, porque se você o livrar, ele vai voltar a fazer novamente. Eu quero falar uma coisa para você, meu querido. Deus, ele não passa pano. O pastor Rodolfo perdoa. Nós da Batista Éden temos uma maneira diferente de amar, mas a vida ela não perdoa. A vida ela cobra, e a vida ela deixa cicatrizes. E o que eu vou falar aqui hoje é a respeito disso, cicatrizes. Aquilo que a vida tem deixado na minha vida, aquilo que a vida tem deixado na sua vida, por causa das suas escolhas errôneas, por causa dos caminhos que você tem escolhido. O filho, ele não tinha motivo para sair da casa do pai, porque lá ele tinha tudo. Mas ele decidiu, ele tomou uma atitude e ele partiu. Quando eu saí da casa do meu pai, eu não saí porque era ruim. Eu saí porque eu não queria cumprir as regras estabelecidas por ele. Porque quando eu comecei a fumar meu primeiro baseado, eu estava na rodinha e chegava a hora de eu voltar para casa, eu queria continuar ali. Quem nunca teve essa fase de estar na balada ou de estar na casa da namorada e ter o horário de voltar para casa? De ter o horário de poder entrar para dentro da sua casa. Na minha casa era assim, eu tinha horário para voltar e eu não me agradava porque eu queria viver do jeito que eu achava que era certo. Eu queria viver na rebeldia, eu queria ser o cara descolado. Eu sempre fui rodeado de muitos amigos do meu passado antes de se envolver com um crack. O filho pródigo, a palavra fala que ele gastou o seu dinheiro vivendo dissolutamente com os prazeres desta terra. Quantas vezes, meu querido, na nossa vida, abrimos mão do tudo que o Pai tem oferecido pelos prazeres passageiros que a terra tem para nos dar? Nós vivemos uma ilusão nessa terra. Tudo que nós vemos é uma ilusão, é passageiro. Nós só queremos tampar um vazio que existe dentro de nós. E esse vazio é o mesmo vazio que Deus tem por você, que Deus tem por mim, que Deus tem por todos que estão aqui. Meu querido, esse jovem, ele começou a passar fome. E ele chegou em um dos agricultores daquele lugar, em um dos fazendeiros, um cidadão daquela terra, e pediu um emprego. Ele pediu uma oportunidade. E ele foi para os seus campos apacentar porcos. E a fome era tão grande que ele desejava comer a comida dos porcos. Meu querido,
Muitas das vezes nós estamos dentro da casa do Pai. Nós achamos que temos um relacionamento com o Pai, mas estamos passando necessidade dentro da casa do Pai, porque não conseguimos desfrutar daquilo que o Pai tem para nós. Nós não conseguimos olhar para o Pai e termos Ele como nosso Pai e nosso papel como filho, porque nós queremos se sobrepor às regras, às escolhas, e queremos viver as nossas verdades. Mas, meu querido, não vai por esse caminho, porque eu fiz essa escolha e eu quase fui para a sepultura. O meu pai sempre falava para mim: Márcio, não acompanha esses amigos seus não, Márcio. E eu discutia com ele, eu falava: não, pai, é porque você não vive mais esse tempo, você não vive mais esse momento. Mas essa é a minha geração, eu quero curtir, eu quero farrear, eu quero viver a vida da maneira que eu acho certo. E eu lembro como se fosse hoje, 2009, eu estava fazendo uma sopa para o meu pai, estava frio lá em casa, e eu saindo da casa da minha avó com a comida, indo para a casa do meu pai, nós éramos vizinhos. Os meus amigos vieram de encontro comigo e um deles estava armado, estava com um revólver, um 38. E ele falou: cara, vamos sair, vamos meter umas função e vamos curtir, vamos ganhar dinheiro essa noite. E a gente vai para uma chácara e lá a gente vai curtir, vai usar droga e ficar de boa. E quando eu fui falar para o meu pai que eu ia sair, ele olhou dentro dos meus olhos e falou: filho, não vai, porque esses amigos seus ainda vai te colocar numa fria. Mas eu, por achar que eu era melhor que o meu pai, por achar que eu era mais esperto que o meu pai, que eu entendia mais que o meu pai, eu fui. E naquela mesma noite, meu querido, eu fui preso. E eu fui para a cadeia. E eu fiquei um tempo lá. E pela misericórdia de Deus, meu querido, Deus me tirou daquele lugar. E eu pude aprender sobre o que é o pai falar algo e você desobedecer. A Bíblia fala: honra teu pai e honra tua mãe para que os teus dias se prolonguem, para que o seu dia se prolongue sobre a terra. Muitas das vezes nós escolhemos coisas que nós não sabemos o porquê, mas são coisas que nós plantamos lá atrás com os nossos pais, por desobedecer, por ser rebelde ou por achar que as verdades dele não eram igual às suas verdades, que as opiniões dele não eram igual à sua opinião. E passando isso, meu querido, eu achava que eu sempre ia ter meu pai, eu achava que o meu pai sempre ia estar do meu lado. Na vida do filho pródigo não foi diferente. Quando ele começou a passar necessidade, quando ele desejou comer as bolotas do porco, a Bíblia fala que ele, caindo em si, ele fala: na casa do meu pai eu tinha fartura de pão, eu tinha abundância. Quantos trabalhadores de meu pai comem bem? Quantos trabalhadores de meu pai vivem a vida farta? E eu aqui padeço fome, e eu aqui passo necessidade. E a Bíblia nos relata que ele se arrumou, meu querido. Ele tomou uma atitude, ele tomou uma decisão. Da mesma forma que ele teve a atitude de sair da casa do pai dele, da mesma forma que ele tomou a decisão para ir para uma terra distante e lá gastar o seu dinheiro da maneira que ele achava que era correta, da mesma forma ele tomou uma decisão para poder voltar para a casa do pai. Mas antes de chegar nisso, eu quero te falar uma história. Eu morava com a minha avó. E uma pessoa, que eu não quero aqui citar o nome, foi lá e tirou todas as panelas da casa da minha avó. Levou o botijão e eu comecei a fazer comida em uma lata de tinta. Eu não me envergonho de falar não, meu querido. Porque isso é o que eu vivi. Eu não estou aqui contando uma história que eu ouvi os outros falar. Eu estou contando algo que eu vivi, assim como a história do filho pródigo. E eu peguei uma lata de tinta e eu cortei ela, e eu limpei ela bem, e eu cozinhava nessa lata. Eu tinha que cozinhar um arroz, tirar. Eu tinha que cozinhar o feijão, tirar. E eu não tinha mistura. E eu arrancava mamão verde, cortava e fazia um guisado.
E muitas das vezes eu saía, e quando eu voltava, ou a minha comida estava com açúcar, ou a minha comida estava com muito sal. Porque essa pessoa, ela queria de toda maneira que eu saísse de dentro da casa da minha avó. Mas eu pensava comigo que da mesma forma que ela tinha o direito de estar lá, eu também tinha, porque era minha avó, aquela casa era minha herança. Aquela casa também pertencia a mim. E um dia, meu querido, eu não tinha nada para comer, eu já tinha uns 4 dias que eu não comia. E essa pessoa, ela trabalhava num certo lugar e ela trouxe todas as sobras da comida e ela colocou pro cachorro comer. E eu esperei ela virar as costas e eu fui lá, tirei a cachorra de lado e peguei a comida que a cachorra estava comendo, porque eu não queria roubar. Eu já estava com medo da morte, eu já estava sendo ameaçado de morte, e eu sabia que se eu continuasse fazendo as coisas que eu fazia, o meu final ia ser a sepultura. E aquilo marcou muito a minha vida, porque não era para eu estar passando por aquilo. Não era para eu estar comendo a comida do cachorro. Não era para eu estar naquela situação. Eu lembro que a comida vinha num prato feito para minha avó, e ela dividia meio a meio comigo. A minha avó, ela tinha 85 anos. E ela dividia meio a meio comigo para mim não passar fome. Minha avó, ela foi como uma mãe para mim, ela que cuidou de mim nos momentos que eu mais precisei. Mas voltando para a palavra, meu querido, o filho pródigo, ele passou por uma situação na qual ele não esperava, que era passar fome. Às vezes, meu querido, nós se encontramos numa situação que você pode não estar passando uma fome física, mas a sua fome vai muito além, porque a sua fome, ela é espiritual. A sua fome é a fome de Deus, é a mesma fome que Deus tem por você. Às vezes as nossas escolhas não nos deixam enxergar a real situação que estamos. Às vezes tudo que estamos passando, tudo que estamos colhendo, os frutos maus das nossas escolhas não nos deixa enxergar a verdade da real situação que a nossa vida se encontra. Mas esse filho pródigo, quando ele cai em si, que ele toma a decisão, que ele reconhece que ele estava errado, que ele reconhece que as escolhas dele foram errôneas, ele se levanta, se arruma e pruma rumo à casa do pai. Ele saiu decidido a não ser mais reconhecido como filho, mas se encaixando como um trabalhador da casa do pai dele. Meu querido, hoje você pode estar distante do seu pai, às vezes por uma rejeição, um abuso, um abandono, não sei. Mas eu queria poder ter meu pai hoje. Eu queria poder, da mesma forma que esse filho pródigo saiu desse campo de porcos, desse chiqueiro, e rumou rumo à casa do pai dele, eu queria poder ter essa oportunidade. Mas hoje eu não tenho. Às vezes você tem seu pai. Vocês podem não estar bem hoje, vivendo uma situação boa. Às vezes as suas opiniões não batem. Às vezes as suas opiniões são diferentes. Mas não tem como mudar pai. Não tem como mudar mãe. Esse é o pai que você deu. Esse é o pai que você tem. E é o pai que Deus te deu. Não tem como mudar isso, meu querido. Tem como você mudar o rumo da história. Começar a fazer diferente. Mas não tem como mudar o DNA que Deus estabeleceu sobre você e sobre o seu pai. Você tem a oportunidade hoje de se consertar com o seu pai. Você tem a oportunidade hoje de perdoar o seu pai ou de pedir perdão por ele, por algo que você cometeu. Cara,
levei tudo que o meu pai tinha nos últimos dias. Não me vergonho de falar. Eu levei tudo que o meu pai tinha. E eu lembro um dia que roubaram um DVD lá de casa. Não fui eu, foi um amigo. E uma outra pessoa falou que ia chamar a polícia. E meu pai olhou e falou assim: se você chamar a polícia, você não tem mais parte comigo. Porque um pai nunca deve chamar a polícia para um filho. E você não é pai, então você não entende o amor de um pai para o filho. Independente se foi ele ou não, ele continua sendo meu filho. E isso não vai mudar. Não é por causa de um DVD, não é por causa de uns dinheiro, não é por causa de um botijão de gás, não é por causa de uma TV que a sua história com o seu pai pode ser apagada. Mas pode ser sim mudada. Assim como o filho pródigo decidiu voltar para a casa do pai dele e consertar o erro que no passado ele tinha feito, hoje você tem essa oportunidade, meu querido, de ir até o seu pai e consertar aquilo que você fez no passado. Porque se você não consertar, você vai colher os frutos das escolhas erradas que você tem feito, meu querido. Esse filho, ele volta. E a Bíblia fala que ele ainda estava o caminho. E o pai de longe olhando, viu, avistou o filho. E o pai saiu correndo desesperadamente e se lançou no pescoço do seu filho e começou a beijar. Começou a abraçar. E ele se alegrou. Ah, meu querido, como eu queria hoje ter isso. Como eu queria de verdade ter essa oportunidade. Como eu queria que o meu pai me visse como eu estou hoje. Porque a minha história, meu querido, ela é muito complicada. Eu já fui internado mais de 20 vezes. Eu já passei por mais de 20 internação. Ninguém da minha família queria mais eu. Ninguém mais acreditava em mim. As pessoas já não davam mais credibilidade para mim. As pessoas já não olhavam para mim e falavam: ah, não, ali ainda existe jeito. Não tinha. Mas assim como está escrito no livro de Jó, que ainda há esperança para a árvore cortada, ainda há esperança para você, meu querido. Ainda há esperança para você se consertar. Ainda há esperança de você se consertar com o seu pai. Ainda há esperança de você se levantar da situação que você está, se arrumar e ir de encontro com o seu pai. Porque como o pai do filho pródigo o abraçou, o beijou, e em nenhum momento a Bíblia nos relata que ele julgou. Ou por que você fez isso? Ou por que você me abandonou? Pelo contrário, ele chamou todos os seus servos e falou: traga a melhor roupa, traga um anel. Você sabe o que significa um anel? É a autoridade. E na hora que o pai colocou o anel no dedo, automaticamente foi estabelecida a autoridade de filho. Automaticamente foi estabelecida a autoridade que ele tinha dentro da casa do pai dele. Automaticamente a mesma autoridade que um dia ele deixou foi restabelecida sobre a vida dele. Meu querido, muitas das vezes já se faz 10 anos que Deus fez uma promessa sobre a sua vida. Muitas das vezes Deus ele fez uma aliança com você e você com ele. Muitas das vezes você quebrou a aliança com ele, mas a aliança de Deus com você ainda continua de pé. A promessa que ele fez 10 anos para você ainda continua de pé. Apocalipse fala que nós devemos voltar aonde nós caímos e começar a fazer as boas obras novamente. Assim como esse filho, para ele prosperar e receber a bênção do pai dele, ele teve que voltar até a casa do pai dele, aonde ele caiu, e começar a fazer as boas obras novamente. Meu querido, não é vergonhoso pedir perdão, não é vergonhoso reconhecer que estamos errados, mas é vergonhoso saber que está errado e continuar fazendo o errado. Nós devemos se consertar, porque se nós queremos ter comunhão com o Pai, nós devemos reconhecer quem nós somos de verdade. Nós devemos abrir o nosso coração com o Pai, para que a verdade dele, para que a paz dele seja estabelecida sobre nós. A partir do momento que aquele filho teve um encontro com o pai, que colocaram roupa nova, que o anel foi colocado e que a sandália estava sobre os pés dele, o povo se alegrou.
E essa história é a história de Deus com nós hoje. Deus, ele te espera. Se nós olharmos para cima, existe mais 2 parábolas de alguém que perdeu alguma coisa. Fala a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. Mas essa parábola é diferente, porque é a parábola de um pai que perde um filho por um tempo, mas ele caindo em si, ele retorna para a casa do pai. Hoje você tem a oportunidade, meu querido, de retornar para a casa do pai. Você tem a oportunidade de se reconciliar com o seu pai e viver tudo aquilo que o teu pai tem para você na presença dele. Amém? Queria chamar o pastor Rodolfo. Aleluias. Que palavra poderosa. Eu falei pro Márcio, quando eu convidei ele a ministrar, ele é um menino muito simples, de coração muito puro. Ele falou, pastor, o que eu vou falar? E eu falei assim, Márcio, você é a palavra de Deus. Você é o Evangelho de Cristo. Então eu tenho certeza que essa palavra falou com você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus ministrou no seu coração. Você que está distante da casa do Pai, do teu Pai Celestial. Você que já sentiu a presença de Jesus e por algum motivo você está neste momento comendo a comida dos porcos, desejando a comida dos porcos. Se reconcilie com Jesus. Reconheça, você tem uma ferramenta na mão, o seu celular, para reconhecer publicamente, porque Jesus não resiste a um coração arrependido. Então, recebe essa palavra do Márcio no seu coração, pega o seu celular e reconheça que você precisa voltar para casa, clame por Jesus, porque aonde você estiver, Jesus vai te tocar, porque o evangelho que nós pregamos neste lugar não é de palavras de sabedoria humana, mas é um evangelho de poder e de fogo, do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Márcio, obrigado. Que Deus te abençoe sempre, mano. Te amo, hein? E pode aplaudir Jesus bem forte, igreja. E como eu sempre termino essa live, eu quero orar por você. Você que essa palavra falou no seu coração, fique de pé no seu lugar, aonde você estiver, que eu quero orar por você. Amigo Jesus, que palavra poderosa que o nosso irmão Márcio liberou sobre as nossas vidas. É o teu evangelho, não nosso. É a tua obra, não a nossa obra, Jesus. Então batiza em nome de Jesus aqueles que assistiram essa palavra, Pai. Batiza elas com o teu fogo agora, Jesus. Porque o teu evangelho, ele vem acompanhado do teu fogo. Aonde essas pessoas estiverem, incendeie os corações delas. Pai, em nome de Jesus, produzindo nelas frutos dignos de arrependimento. Pai, também damos uma ordem a toda enfermidade no corpo físico e na alma. Saia, bata em retirada, em nome de Jesus. Seja curado agora, pela autoridade que há no nome de Jesus. E como eu falei no começo aqui, seja o evangelista nos nossos dias. O evangelho de Cristo não muda, mas as estratégias mudam. E evangelismo é, nos nossos dias, compartilhar a palavra de Deus. Compartilhe essa palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Quem pode dizer glória a Deus?